Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Segredos da Manutenção. Nós vamos falar um pouquinho hoje, né, fazer uma introdução aí sobre o planejamento de projetos industriais. Vamos lá? Então, o projeto industrial, ele é um conjunto, né, de atividades, né, coordenadas e controladas, né, para que aconteça a implementação, né, a implantação de algum setor, de alguma máquina, né, ou até de uma indústria. Isso é um projeto industrial, tá? Né, para você, né, chegar a executar, né, esse projeto, nós temos que ter um bom plano, né, um bom planejamento. Então, para que aconteça cada coisa, né, na sua hora e ali com extraindo, né, nós consigamos extrair os melhores resultados, nós temos que ter um bom planejamento. Para isso você planeja cada etapa, né, e cada etapa, né, tem a sua peculiaridade, vamos dizer assim. Nós podemos citar algumas das etapas aí do planejamento, né, e trabalhar cada uma para melhorar a performance do nosso projeto aí no final. Eu começo lá pela identificação da necessidade, né, da demanda. Então eu tenho uma demanda, por exemplo, de implementar uma máquina nova para melhorar a produção ou melhorar a qualidade, certo? É o início do meu projeto, eu tenho a demanda. Depois, o que eu preciso fazer, né? Definir os resultados, definir metas, né? Eu preciso definir o que são os resultados que são metas para esse projeto. Então, eu quero implementar uma máquina, né, para melhorar a produção. Qual que é o meu objetivo desse projeto? Né? Implementar a máquina em 2 meses e no terceiro mês eu estar fazendo o startup dessa máquina. Por exemplo, é um objetivo. Né? Ou né, fazer uma implementação em que eu atinja o budget disponibilizado pela diretoria. É outro objetivo, tá? Então eu tenho que definir os objetivos, né? O que eu preciso de resultado e as minhas metas, né? O que eu vou trabalhar ali para alcançar, né? Nesse projeto também, né, faz parte do planejamento a análise de viabilidade, né? Eu tenho que analisar a viabilidade e ver quais os caminhos que eu vou fazer, né, para fazer essa implementação dessa máquina, por exemplo. Eu vou ter que contratar mão de obra terceirizada, porque eu não tenho mão de obra para instalar esse maquinário, né? Eu não posso instalar esse maquinário com mão de obra interna, porque eles não têm especialidades, né, que pede a máquina, e isso vai comprometer o resultado final. Então, eu tenho que fazer um estudo de viabilidade, tá? Após esse estudo de viabilidade, né, eu tenho que fazer, né, a elaboração do escopo, né? Vou elaborar o escopo, quais são os marcos iniciais, né? Quais são, né, os marcos principais, na verdade. E aí eu vou definir, né, todo o meu escopo, né? Se eu tenho mão de obra terceirizada, qual o tipo de mão de obra terceirizada, se eu vou fazer com a minha mão de obra interna, né? Eu vou precisar de quantas pessoas, né? Por quanto tempo. Então eu tenho que elaborar um escopo bem definido ali para mim dar andamento aí, tá bom? Depois que eu elaborei o escopo, eu já posso fazer aí um cronograma, né? Um planejamento mais detalhado com cada etapa aí do meu projeto, né? Eu posso determinar aí já, até né, nesse planejamento detalhado, eu posso fazer um mapeamento de riscos, né? Um mapeamento de riscos e de recursos, o que eu vou precisar, né? O que eu vou precisar para fazer a instalação desse maquinário, o que impacta, né? Quais são as adversidades, as dificuldades, né? Fazer aí medidas de controle, né? Tudo eu faço aí no meu planejamento. Por quê? Porque a próxima etapa é a parte de monitoramento, tá? Monitoramento e acompanhamento do projeto. Então, no meu planejamento, eu tenho que, né, definir tudo que eu vou monitorar. Então, mesmo que você não utilize uma metodologia, né, do PMBOK ou metodologia ágil para projeto, você consegue fazer a gestão de um projeto fazendo um bom plano, um bom planejamento, tá? Executando aí, você vai ter os marcos principais, né? Gestão de pessoas, gestão de riscos
e gestão de recursos, tá? Tá bom? A gestão de recursos eu poderia colocar como a equipe também nos recursos, mas, né, como eu tenho não só a execução, eu tenho todo um conjunto, né, eu tenho planejamento, tenho execução e tenho a parte de gestão, eu tenho que ter uma gestão de pessoas durante o meu projeto, em ambas as áreas, tá bom? Então, se eu colocar gestão de recursos, eu tenho que colocar lá gestão de equipes, né? Se é equipe externa ou interna, eu tenho que colocar a gestão de materiais, quais são os materiais que eu vou precisar, se eu vou precisar de serviços terceiros ou não, né? Todos os recursos que eu vou precisar, tá? E a gestão de riscos, né? Eu tenho que fazer um mapeamento de risco, né? Eu vou instalar esse maquinário no meu chão de fábrica, né? Qual o impacto que vai causar no meu chão de fábrica, né? Se eu mobilizar aquela área, né? Se eu interditar aquela área, o quanto que vai impactar na produção? Então eu tenho que mapear todos os riscos. Tem que ser mapeado, porque depois eu não consigo fazer gestão de uma coisa que eu não conheço. Se eu não mapeei no meu planejamento, eu não consigo fazer gestão de riscos e nem de recursos, tá? Então, com o planejamento, você sempre pensa na parte de execução. O que você vai precisar para a execução? Você tem que fazer um bom plano para que a execução saia perfeita. E aí, quando pular para a execução, você vai fazer aí só o monitoramento, tá? Monitoramento aí dos recursos, o monitoramento dos riscos, né, o mapeamento, se as medidas de controle que você fez, que você desenvolveu lá no seu plano, ela está surtindo efeito para os riscos, se não, você tem que trabalhar ali uma melhoria contínua já para sanar aquilo e resolver, né? Logo tem que ter ali uma proatividade muito grande para sanar, para dar continuidade, senão o seu projeto vai ser pausado e você vai ter impactos enormes, tá? Aquele estudo de viabilidade que você fez lá no final, ele vai por terra, né? Ele cai por terra se você não controlar, você não fizer gestão de riscos e recursos durante o seu projeto para que ele saia de acordo com o cronograma que você estipulou. Senão todas as etapas que nós falamos anteriormente aí, elas, né, foram ineficientes. Bom, pessoal, falamos um pouquinho aí sobre, né, uma introdução sobre os projetos, tá? Sobre o planejamento de projetos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ferramentas, né, no próximo conteúdo. E aí a gente vai entender o porquê que eu estou falando, né, dessas partes, das 3 partes principais, né? Gestão de pessoas, recursos e riscos, né? Isso vai ser pertinente, né, nos próximos conteúdos. E aí a gente já fez uma introdução aqui. Tá legal? Se você não está inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e já deixe seu like aí. Até a próxima.